Retornamos aqui com o programa Café com Direito, na companhia de uma sumidade no direito do inquilinato, doutor Venâncio. Né? Venâncio, vamos falar uma coisa importante, também importante, renovação de contrato. Tem uma palavra que pra gente, do mundo jurídico, é comum, você já deve ter escutado, que é denúncia vazia. Vamos começar a conceituar o que é denúncia vazia, e aí a gente fala em quais são os casos que é legal, não é legal a denúncia vazia. Bom, a denúncia vazia, como o próprio nome diz, é vazia, não precisa ser motivada. Agora, sob as disposições da lei do inquilinato, só é cabível a denúncia vazia, ou seja, o pedido de retomada daquele determinado imóvel, sem precisar motivar, dizer o porquê da retomada, só se aplica às locações com o prazo de 30 meses. Olha, é bom frisar isso aí, doutor Venâncio. 30 meses. Para que essa denúncia vazia é a denúncia do contrato, para que o proprietário do imóvel venha a retomar o seu imóvel com base nessa denúncia vazia, necessário se faz que ele venha cumprido o contrato, ou seja, os 30 meses, cabe a ele fazer uma notificação ao inquilino denunciando aquele contrato e concedendo ao inquilino o prazo de 30 dias para desocupação. Se dentro desses 30 dias não for desocupado o imóvel de forma voluntária, aí sim o proprietário do imóvel, o locador, com respaldo na lei do inquilinato, ele está apto a ingressar em juízo com uma ação de despejo para a retomada do imóvel. Agora, de forma inversa, se ocorrer que aquele determinado contrato de locação, o prazo de validade seja abaixo de 30 meses, aí a denúncia não pode, o pedido deve ser motivado, ou seja, o proprietário do imóvel só pode retomar aquele imóvel que foi cedido em locação se for para uso próprio, uso de descendente, de ascendente. A lei do inquilinato elenca várias situações que o imóvel pode ser pedido, agora de forma motivada. Então quer dizer que, como é a sua especialidade, está acostumado, o senhor indica então para os contratos de locação, que seria mais interessante para ambas as partes, o contrato firmado anualmente, ou você já recomenda que os contratos busquem um tempo mínimo dos 30 meses? Geralmente, no ramo imobiliário se utiliza os 30 meses. Por quê? Porque isso respalda justamente a posteriori um pedido de retomada com base na denúncia vazia. Já se você pretende firmar um contrato de locação, eu aconselho que faça de um ano, podendo ser prorrogado. Ótimo, então nessa prorrogação, e a gente vai pegando a deixa, vamos falar sobre reajuste. Muito bem. Qual é o limite para esse reajuste? Qual é o índice? Que a gente vive mudando de índice no Brasil, tem índice para tudo, mas qual é o índice aplicado para os contratos de locação? Existe obrigatoriedade, pode ser acordado, né? Em que situação, por exemplo, o inquilino ou proprietário pode simplesmente dizer, não, eu não alugo mais, só alugo se for dobrar o valor do aluguel. Como é que essa relação ela fica protegida desses absurdos? É bom que se diga que geralmente se utiliza dois índices como forma de reajuste de contrato de locação: o INPC e o IGPDI. Agora, nada impede que seja estipulado outro índice. De maneira alguma existe, até porque a forma de contratação depende de um consenso, de um acordo entre as partes. De forma que, na verdade, o índice geralmente o utilizado é esse que eu acabei de lhe dizer: o IGPDI e o INPC. Agora, quando conclui um contrato de locação, vamos supor que você venha a celebrar um contrato de locação por um ano.
Terminado esse contrato de locação, terminado o prazo de vigência desse prazo da locação, vamos supor que você pague R$2.000 de aluguel. Simplesmente o proprietário do imóvel chegue a dizer assim, não, eu não quero mais 2, eu quero 4. E aí? Você se depara com uma situação difícil. Senão eu não renovo o contrato, por exemplo. Exatamente. Mas o que é que você tem ao seu dispor? A própria lei do inquilinato, ela fala da prorrogação legal. O que é a prorrogação legal? É justamente quando o contrato de locação, ele termina o prazo estabelecido no contrato e o inquilino permanece por mais de 30 dias no imóvel sem oposição do locador. Dessa maneira, o contrato se torna prorrogado e por tempo indeterminado. Se você se depara com uma situação desta natureza, o que você deve fazer? Na qualidade de locatário, na qualidade de inquilino, você deve procurar um advogado e fazer o depósito judicial através de uma ação de consignação e pagamento, baseado justamente naquele índice do contrato que você celebrou. Em linhas gerais, essa questão deve ser vista e posta dessa maneira. E o inverso? Vamos trabalhar, eu me lembro isso no início da minha carreira jurídica, eu fiz algumas ações de despejo e tive muita dificuldade, de fato, de tirar o locatário do imóvel. Isso na época, isso há uns 3 anos atrás, antes de eu abraçar com paixão o direito tributário. Como anda essa questão hoje? Qual as custas para o proprietário entrar com uma ação de despejo? E como é que anda a celeridade dessas ações aqui? E a gente trabalha no Judiciário da Paraíba. No início desse nosso bate-papo, eu cheguei a declinar que a reformulação da lei do inquilinato, ela teve um foco, também teve um propósito. Qual foi o propósito? De dar mais agilidade a esse tipo de procedimento jurídico. Tanto é verdade que no artigo 59 se elenca as possibilidades da concessão da liminar, desde que prestado uma caução de 3 meses de aluguel. E isso aí é uma maneira, entendeu, de se dar maior celeridade processual. Nada esquecendo que, manejado uma ação de despejo, um pedido de liminar e prestada a caução, o inquilino ainda pode, mesmo assim, elidir aquela concessão de liminar, pagando o que está sendo objeto de cobrança. Ele pode pagar os aluguéis vencidos, ele pode pagar as custas processuais que foram antecipadas, pagar a verba honorária, faz o depósito judicial e aquela ação simplesmente morre. Mas você não falou, por exemplo, qual é o valor das custas para entrar com a ação judicial de despejo? O valor das custas, a lei do inquilinato, você sabe que toda causa, toda demanda judicial, ela tem um valor da causa. E esse valor da causa, nesse tipo de procedimento, a lei disciplina que são 12 vezes o valor do aluguel. De forma que as custas processuais, elas vão incidir justamente em cima disso. Agora, como é reinante no mundo judiciário do estado da Paraíba, lamentavelmente, a nossa justiça comum é uma das mais caras do Brasil. Daí se tornar, às vezes, impraticável o ajuizamento de demanda dessa natureza em função dos altos custos. Agora, precisar quantificar realmente o valor, isso aí é impossível lhe dar esse esclarecimento, porque quem faz isso aí é justamente a contabilidade, é o cartório de distribuição da justiça. Mas fica mais ou menos em torno de uns 10 a 2% sobre o valor da causa. Em média, é mais ou menos isso aí. A gente não vai adentrar aqui a questão do que a gente considera altas nossas custas, não, porque senão são 2 advogados aqui brigando com isso e vai ser só esse o tema do nosso programa. Inclusive, isso aí é um tema para outros programas. De constante briga da OAB com a finalidade de efetivar o rebaixamento. Doutor Venâncio, o mercado imobiliário é um canteiro de obras de João Pessoa.
Aí eu lhe pergunto, mesmo com essas polêmicas que existem no contrato de locação, nessa relação entre proprietário e inquilino, vale a pena ainda você escolher esse investimento, comprar imóveis para locação? Ainda é um bom investimento para a aposentadoria? Na minha ótica, ao meu sentir, o imóvel sempre foi e sempre será um bom investimento. Agora, o que é preciso, o que é necessário é que o proprietário do imóvel, aquela pessoa que investe com esse fim, ele se serve de algumas garantias. E dentre elas, como você é uma colega minha, advogada, você sabe perfeitamente que a advocacia se faz em caráter preventivo. Verdade. Antes que você venha a formalizar um contrato de locação, você procure um advogado, peça para que o seu advogado, aquela pessoa que você conhece, aquela pessoa que você sabe do seu potencial, que ele venha a elaborar um contrato de locação de acordo com aquelas normas, de acordo com aquelas regras estabelecidas na lei do inquilinato. Se você fizer isso, problema sempre existiu e existirá. Agora, o percentual é muito menor. Daí porque na minha concepção, eu ainda acredito que investir em imóveis é uma boa coisa. É isso aí, vocês acabaram de ouvir essa sumidade no direito do inquilinato. Venâncio, muito obrigada, Venâncio, pela sua participação. É um tema necessário, maior esclarecimento, e a gente tem esse objetivo aqui no programa Café com Direito. Seja sempre bem-vindo ao programa Café com Direito e muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço mais uma vez, iniciei a minha fala externando a minha alegria, o meu contentamento e a minha satisfação, e agora no final deste programa eu renovo tudo aquilo que eu disse. Muito obrigado, fique com Deus e parabéns pelo programa. Muito obrigada. E vocês vão ficar agora com a dica jurídica. A nossa dica da semana é interessante. Chama-se Bacenjude. Você sabe o que significa o Bacenjude? Sabe o que é bloqueio online? Às vezes os chamam de penhora online, mas bloqueio online. Muitas vezes, quando você está com processo de execução, alguém entra no judiciário exigindo a efetividade daquela cobrança. O juiz ele pode, por meio de um convênio entre judiciário e Banco Central, fazer um bloqueio online na sua conta. Mas, diferentemente do que todo mundo pensa, quando é feito esse bloqueio online pelo judiciário, ele é bloqueado a tua conta apenas durante um dia ou menos de 24 horas. É automático. O Banco Central emite a ordem para todos os bancos, ele vai informar um ofício para o juiz, informando qual é o valor que tem na tua conta naquele dia, e irá bloquear o valor do crédito. Se você tinha saldo, vai bloquear o valor total, não pode ultrapassar o valor total do crédito. Se você não tinha, o Banco Central informa ao judiciário que você ou não tinha conta naquele banco ou ele estava zerado. Isso não significa que a tua conta, a partir desse bloqueio, vai estar bloqueado ad eterno. Será necessário, em outro momento, um novo bloqueio. Então, se você teve um bloqueio, fique tranquilo que a tua conta vai ficar liberada. E fique atento para no caso de uma execução fiscal, porque hoje é uma das melhores ferramentas que o judiciário tem para efetivar o crédito que você deve a terceiros. É isso aí, o programa Café com Direito vai ficando por aqui essa semana com mais essa dica e esse tema maravilhoso que foi o direito do inquilinato. E na próxima semana vamos falar sobre previdenciário. Nos aguarde, até a próxima semana.